E eu só tenho algo a dizer. Co-liderança da Série A, classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Eu não consigo puxar pela memória, tá? A última partida que o Bahia não venceu, tá? Não lembro daquele 2-2 com Vitória, não lembro da derrota em Porto Alegre para o Inter. Tudo aquilo já faz parte de um passado muito distante, porque a rotina agora é uma rotina de triunfos. E nessas situações, até as lendas aparecem, tá? Cássio Cardoso, seja bem-vindo de volta. Não sei como você chegou até aqui, tá? Não sei de que maneira você apareceu aqui, mas você sabe que continua sendo a sua casa, seja bem-vindo. E a fase é boa, né, meu amigo? Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio. Rapaz, eu não sei como for. Hoje teve uma resenha no nosso grupo, né? O Passinho botou uma foto lá na frente de uma casa e fez assim: alguém adivinha de quem é essa casa? Aí eu só que o Passinho é botafoguense. Tava com a camisa do esporte. Eu falei, rapaz, esse sacana tá falando de Diego Souza. Aí eu fui pro Diego Souza, ele foi cravou. Eu falei, porra, acertei. Aí meu xará fez a sniper. Não, o chute foi de brincadeira. Veja, porque poderia ter sido, sei lá, Adrielson, comprou uma casa lá no Rio. Você mesmo, tinha tanta opção assim, mas o cara foi tão direto. Podia ser Adrielson. Mas eu só lembrei de Diego Souza. Podia ser Adrielson mesmo, mas foi Diego Souza. Mas eu vou dizer, Rodrigo, velho, ele foi sniper melhor ainda, velho. Porque acontece, eu tava no evento, acompanhando o jogo. Foi interessante que foi um evento beneficente, então já toda uma formalidade ali. Mas muita gente que torce pro Bahia estava próximo, querendo ver o jogo também, né? Então eu tava com meu celular, tanto com o aplicativo, quanto com o joguinho naquela telinha pequenininha do Premiere, né? Mantendo um decoro ali, mas com o verdinho refletindo na tela, né? Só que não dá para prestar atenção, né, com aquela qualidade no jogo. Né? E aí eu falei, rapaz, quando eu chegar em casa, eu vou dar uma futucada ali, vou fazer o post do Twitter ali, do pós-jogo. Rapaz, o Rodrigo deu um pop-up assim no WhatsApp, e aí, bora pro Telecast. Falei, porra, pegou na hora certinha, velho, que eu tava no computador, bora agora. Porque a galera já sabe, né? Eu não participo por uma questão, mais por uma questão de horário, velho. Eu pego na televisão, lá na Tour, 6h30, eu tô lá, 6h30 no ar, 6 para poder ver o que tá precisando ajeitar para ir pro ar. Então, velho, eu sou. Se eu passar aqui de meia-noite e meia, eu já fico, ó, zumbi. Aí o Rodrigo foi, parece que sentiu o cheiro, velho. Tô aqui, felicíssimo. Felicíssimo por estar aqui, porque eu ouço direto, tô acompanhando sempre, né? Continuo ouvindo habitualmente o podcast e rindo muito com vocês, aprendendo muito com vocês, rindo porque tem muita expressão boa, velho. E felicíssimo pelo momento do Bahia, né, velho? Porque a gente. Fred falou aí, mas na verdade tem que valorizar, pô. Quem viveu o Bahia dos anos 2000 para cá, ele não passou perto da expectativa que está vivendo hoje. Porque se a gente for pegar recortes de felicidade do Bahia de lá para cá, são momentos sim felizes. 2001, com Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, foi o último grande ano do Bahia, né? Foi bem no Brasileiro, foi campeão baiano, campeão do Nordeste. 2002 foi campeão do Nordeste. Mas de lá para cá, até os bons momentos, como a conquista do Nordeste 17, conquista do Nordeste 21, eram momentos que, quartas de final, ali de Copa do Brasil, parecia que ia chegar a Sul-Americana, mas não eram momentos que pareciam amparados por uma estrutura tão sólida de gestão e de investimento. Né? O Bahia hoje tem um elenco bom, tem carência, mas é bom, tem um bom técnico e tem um investimento robusto, tanto de tecnologia, de gestão, quanto de dinheiro propriamente dito. E isso alimenta, assim, uma expectativa que eu acho muito legítima para o torcedor. Eu, no meu papel de crítico, eu boto muito o pé no chão, muitas vezes. Às vezes o pessoal diz assim, você está jogando água no chope, eu está cortando barato. Com a prudência tanto de quem está no papel de crítico, quanto de quem viveu muita porrada, velho. Então tem as duas coisas, né? Tipo assim, você fica desconfiado pelo que você tomou no lombo, né? Acompanhando o clube, querendo que fosse diferente, e também com o papel de crítico. Mas o momento realmente, Fred, é um momento muito bom.
porque você falou ali na brincadeira de não lembrar, mas brincando, o Bahia não perde há mais de um mês. O Bahia enfrentou adversários desafiadores, assim. Não dá para dizer que eram bolachas quebradas, né? O Bahia pegou Vitória no Barradão, saiu de um 0-2 para um 2-2 voando e teve até chance para vencer. E veja que aquele era um cenário que o Bahia tinha tudo para degringolar, né? Já tinha tomado fumo no Campeonato Baiano, 2 vezes no Barradão. Estava tomando um 2-0 e quando tomou 2-0 naquele momento, o time não estava fazendo nada. Eu falei, meu Deus, vai tomar um sacode. Reagiu. Aí ganha Fluminense, ganha Grêmio, ganha Criciúma, Copa do Brasil, um time que vinha de um 4-0 em cima do Vasco, time que não perdeu ainda no Brasileiro. Aí pega o Botafogo, consegue vencer com o primeiro tempo muito convincente. Rapaz, aí pega o Bragantino. O Bragantino tem 10 jogos, só perdeu um pro Bahia. 10 ou 11. O Botafogo tem 10, só perdeu um pro Bahia. E a gente não vê esses jogos como aquela coisa tipo assim, é o futebol aprontando das suas. Não foi. Tem uma lógica boa para contar, para justificar o resultado final. Existem bons elementos que sustentam o placar desses jogos. Então, assim, o momento é muito positivo. Não acho que é uma garantia de nada, né? Independente dessa questão de ter vivido o Bahia, a gente precisa falar isso, né? Não é só o Bahia. Muito torcedor viveu isso, de ver um time que tinha tudo para encaixar bons resultados empolgantes na temporada, e isso não acontecer. Mas até aqui, e até diante do que foi o Campeonato Baiano, né, que causou ali deu uma estremecida na confiança do trabalho do Rogério Ceni, eu diria que o Bahia faz um início de Campeonato Brasileiro e um momento de Copa do Brasil permissivo para o sonho. Eu acho que é sonho, eu não acho que é concreto. Mas o torcedor que quiser sonhar tem direito. Porque, repito, sonhar com... Pedro usou exatamente essa expressão. Tá? Tem sonhar direito. Com... Rapaz, eu digo a você que dá para sonhar com vaga de Libertadores. Dá para sonhar. Dá para sonhar em romper o portal ali da Caverna do Dragão das quartas de final da Copa do Brasil? Dá. Não estou achando que necessariamente que vai chegar a isso. O Bahia pode pegar um Atlético Mineiro pelo meio do caminho, um Palmeiras pelo meio do caminho, agora nas oitavas, enfim, pode acontecer. Não vai ser favorito. Mas ver o Bahia competir tão bem contra adversários tão complicados e sabendo que essa competitividade está amparada em jogadores caros e qualificados, reconhecidamente caros e qualificados, e com um processo que vem sendo construído já desde o ano passado, também que é um processo vencedor em diversos outros locais do mundo, isso alimenta uma confiança lógica, não é só um devaneio, não é só finalmente, eu já apanhei tanto que vou agora viver. Não é isso, não é tão subjetivo assim. Eu diria que tem uma objetividade em alimentar o sonho, mas assim, em ver o Bahia competitivo. Vencer, meu irmão, é outra conversa, é muito complicado você ter sucesso em tudo, mas eu diria que é um momento que é permissivo com o torcedor. Assim. O torcedor tem todo o direito de sonhar, de fazer suas projeções, de se empolgar, às vezes a chatear comigo com outra coisa, mas é algo que eu vejo com muita naturalidade pelo momento do clube. E só para destacar, como você falou, tem uma pecinha ali no time do Bahia, velho. Tem algumas, mas tem uma que eu vou querer abordar, porque, Fred, essa virada de chave casa com um evento na escalação para mim, fazendo toda a diferença, e a gente sequer imaginava que seria uma diferença tão grande. A gente vai abordar tudo isso, Cássio, inclusive, obviamente, tendo como pano de fundo o jogo de hoje, mas mais do que o jogo, né, a gente já inicia abordando um momento do Bahia que é especial e o jogo acaba sendo mais um tijolinho dentro dessa fase, desse início de campanha no Brasileiro e dessa caminhada sólida, né, com alguns sustos aí até aqui na Copa do Brasil. Mas eu queria te fazer uma pergunta que foi tema de um debate aqui, acho que depois da vitória do Bahia sobre o Red Bull Bragantino. Que foi uma pergunta, a pergunta foi a seguinte: o que seria uma frustração pessoal, tá? Pessoal. Cássio Cardoso. O que seria uma frustração esse ano? Sobretudo focando no brasileiro. Não ser campeão, não ir para as Libertadores na fase de grupos, não ir para as Libertadores
ou não ficar entre os 10, que era, digamos assim, o ponto de partida original. Tá? Eu acho que ficar na Série A não era a meta. A meta era, pelo menos, ser primeira página. Essa largada já... Se essa largada se transformar numa campanha ok, uma campanha de 9º lugar ali, sem Libertadores, eu sei que friamente sim. É um passo da SAF, é um passo da reestruturação, é um passo de um novo momento. Mas essa campanha, que é somada com a Copa do Brasil, com tudo, já dá dentro do torcedor do Bahia, mais do que o sonho, mas já dá para realmente assim querer, contar, lutar por... Lutar é claro, mas a ponto de que se não conseguir uma vaga, nem que seja nas fases anteriores da Libertadores, já seria uma frustração por conta de 6 jogos. Fred, eu acho que isso é muito particular, né? Quando você fala em frustração, tem a ver com expectativa. Por isso que eu perguntei Cássio Cardoso de forma É isso. Para mim, não seria frustração. A frustração para mim é não ficar entre os 10. Se o Bahia não quebrar esse jejum e não ser um dos 10 primeiros na Série A depois de 23 anos, eu vou ficar muito incomodado. Mas o campeonato ele vai temperando a expectativa, né? Ano passado eu tinha expectativa quando começou o campeonato, mesmo com o Renato Paiva já dando sinais de que não daria ao Bahia uma vida fácil na Série A, que veio um campeonato mais tranquilo. E foi aquele desespero até a última rodada, literalmente. Talvez até o último lance da última rodada, que dependeu daquele gol do Fortaleza ali, para acalmar as coisas contra o Santos. Mas, assim, pode ser que o Bahia vá nesse momento, nessa toada, e essa coisa desse sonho, que eu estou falando que é permitido ao torcedor, né? Tem lógica ao torcedor ter, e de repente a coisa virar a chave e aí tudo virar realmente uma grande frustração. Eu tenho para mim que o Bahia precisa ficar entre os 10 primeiros da Série A. Esse é o ponto. Se não for entre os 10 primeiros, é frustração e eu vou ter argumentos para chamar de fracasso também. Mas, porque aí tem uma frustração que é minha, né? É a minha expectativa, mas tem também elementos para tratar como fracasso. O que vier acima disso, eu acho que ainda é lucro. Ainda é lucro. O movimento do Bahia é um movimento de mercado, foi muito bom, mas é um movimento dispendioso. Assim, com a janela, de ver o Bahia na janela encher o clube com mais jogadores, eu não... Aqui, se puder dar conselho para o torcedor, é moderar a expectativa. Eu não acho que o Bahia vai às compras assim na janela, porque o clube hoje tem uma despesa altíssima, altíssima. Os jogadores que estão hoje no Bahia custam muito caro. E existe um limite orçamentário ali para você trabalhar. Então, eu não acho que o Bahia vai sair fazendo loucura, não. Só se, por exemplo, o Everaldo agora teve um problema na costela, está fora, não sabe quanto tempo vai ficar fora. Isso é algo que pode fazer o Bahia tentar buscar um outro jogador para a função. Mas, da forma que está agora, eu acredito que o Bahia vai ter poucos nomes a mais do que tem hoje para buscar essa campanha de 10º lugar para cima. E o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Se quando a janela chegar, o time ainda estiver ali no primeiro bloco, entre os 4, a 3 pontos do líder, a 2 pontos do líder, você acha que isso pode mudar essa rota de investimento na janela? Eu acho que não. Se a janela fosse mais perto da reta final do campeonato, talvez isso pesasse. Os caras teriam que sair da racionalidade extrema deles para fazer isso, né? E com os adiamentos, a janela vem até com menos rodadas disputadas, possivelmente. Exato. Por quê? Porque os caras têm uma programação. E o que eu tive de informação, né, em contato com dentro do clube, é o seguinte: a despesa é alta. A despesa não é baixa. Então, achar que vai pegar e montar um outro time é algo, assim, é bem improvável. Mas já tem um reforço para chegar, né? Pela lateral esquerda. É o Iago Bordu, que está no futebol da Alemanha, no Augsburg. Já fez o último jogo, né? Já fez o último jogo, já se despediu. Tá para vir. É um jogador que pode liberar o Luciano Juba para exercer outras funções. O Juba está muito bem na lateral esquerda, diga-se de passagem. Como lateral mesmo.
Mas eu não imagino, Fred. Eu acho que a janela ela ainda vai ser muito longe de uma definição. Eu acho que vai ter ali um pragmatismo para mapear o elenco do Bahia, dizer precisamos atacar essa e essa posição a título de elenco, independente do momento. Não é aquela carga, o turbo, o nitro, para você chegar na reta final, não. Não acredito que isso vai acontecer, porque existe ali uma programação de gastos, de custo do Bahia, que o Bahia está bem próximo do limite, pelo menos foi essa informação que eu tive. Então é isso, Cássio. A gente faz essa primeira geral, né, do momento do Bahia. E você tinha dado um spoiler que começaria a análise trazendo um pouquinho para o jogo de hoje, mas fundamentalmente ainda nesse momento do Bahia, que teve uma virada de chave, uma escolha, um jogador escalado, uma mudança na escalação que levou a uma transformação mais efetiva. Por alguns instantes, eu cheguei a imaginar que você diria que foi o encaixe, o reencaixe até, de Juba como lateral esquerdo. Porque, de fato, ele passou a render muito bem. Mas eu acho que se fosse Juba na lateral esquerda, seria uma análise temperada, usando o termo que você utilizou, com uma provocaçãozinha, porque não é para tanto. Né? Não seria para tanto. Eu estava estranhando. Eu disse, rapaz, ele vai meter a carta aqui de que quando Juba foi para a lateral esquerda, as coisas melhoraram. Porque melhoraram, tá? Queira ou não, ele é coadjuvante aí, pelo menos coadjuvante dessa transformação. Eu disse, ele vai jogar essa carta aqui. Mas seria um exagero. Então vamos trazer. Em tese, ele não jogou ainda, tá? Não, mas ele, quando citou ali Juba, já deu a entender que, Ok. Já que não é o protagonista dessa transformação. Seria na defesa? Sim. Então, é o que eu imaginava de início, Gabriel pelo Xavier. menos. Exatamente. É isso aí. Velho, é isso aí. Lógico que o encaixe, ele. A gente precisa saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o encaixe, às vezes, vem pela mudança, às vezes vem primeiro, o jogador entra e produz. Eu acho que um cara que, por exemplo, teve muitas vantagens com esse encaixe foi o próprio Juba, que como lateral cresceu muito e eu acredito que cresceu por conta da estrutura do Bahia defensivo. Mas o Bahia perdeu para o Internacional por 2-1 no Beira-Rio e a defesa foi mal, né? E o Gabriel Xavier entrou no jogo contra o Vitória, velho. E desde que ele entrou, o Bahia não perdeu. Aliás, o Gabriel Xavier, como titular, o último jogo que o Bahia perdeu com ele foi contra o Grêmio, na temporada passada, na Arena do Grêmio, um gol do Soares. E quer um detalhe? O gol foi irregular. O lateral foi a favor do Bahia e o árbitro, o mesmo árbitro que apitou o Bahia e Grêmio aqui 1-0, Braulio, ele deu o lateral para o Grêmio naquela ocasião. O Renato Gaúcho não abandonou o banco, né? Cedo, naquele jogo. Ficou tranquilo. Deu lateral, evidentemente era do Bahia, a bola do Jacaré com o jogador do Grêmio. E aí o Grêmio cobrou rápido e fez o gol com o Soares. Foi a última derrota do Gabriel Xavier quanto titular do Bahia. Ele precisou, assim, precisou o Rogério entrar na maior faixa de pressão do seu trabalho. Foi após o empate no Campeonato Baiano que, assim, sacramentou a perda do título para o Vitória e a estreia com derrota no Brasileiro, para que ele, de repente, fizesse a parte. Então, vou experimentar aqui uma mudança. O Gabriel Xavier entrou e, com ele, o Bahia mudou a sua competitividade, sim. O Arias, que já estava bem. Assim, um jogador é fogo, né? Um cara de Copa do Mundo, às vezes você fica olhando assim, jogou Copa do Mundo, mas... Irmão, o cara sabe jogar bola, velho. O cara sabe se posicionar, o cara sabe tomar decisão. E isso aqui é uma outra coisa que para mim foi muito relevante, e eu estou credenciando ao Gabriel Xavier, Canu. O Gabriel Xavier jogou ao lado do Cuesta 2 partidas, contra o Vitória e contra o Fluminense. Depois o Cuesta teve que fazer um procedimento no nariz e, por precaução, o Canu foi titular contra o Grêmio. Bem pra caramba.
Ah, bota o Canu de novo contra o Criciúma. Bem pra caramba. Então vai o Canu contra o Botafogo. Bem pra caramba. Canu contra o Bragantino. Bem pra caramba. Gabriel Xavier não vou nem comentar, né? Arias, e vai vendo como é assim, a gente tá pegando uma lista de jogadores que estão todos na primeira linha ali do Bahia, de defesa, e eles estão num momento muito bom, muito bom. E quem mudou, ou a partir da chegada, pelo menos, desse atleta, foram que as coisas mudaram de vez, foi justamente a chegada do Gabriel Xavier, que tem uma facilidade muito grande para empregar um jogo intenso e assertivo. Porque o Canu é intenso, mas nem sempre é assertivo. O Cuesta é assertivo, mas nem sempre é intenso. O Gabriel Xavier tem uma facilidade para juntar as duas coisas. E ele estruturou o sistema defensivo do Bahia. Se a gente fizer um exercício dos últimos jogos do Bahia, o Bahia tomou um gol contra o Fluminense, 2 contra o Vitória, 1 contra o Botafogo, velho. É pouco. Era um Bahia que jogava e deixava jogar. E hoje é um Bahia que consegue jogar, mas consegue também fazer o jogo ter o ritmo que ele, Bahia, prefere que tenha. Isso é uma maturidade competitiva muito grande. Não é só o Gabriel Xavier, mas a mudança da estrutura defensiva do Bahia estruturou o time como um todo. Permitiu ao Bahia ter mais tranquilidade para fazer o jogo de uma maneira mais confiante. Por exemplo, esse cara que está na imagem, né, o Carlos Depena, para mim é um senhor reforço. Antes o Bahia, quando tinha que fazer troca no meio-campo, foi até uma declaração polêmica do Rogério Ceni, falando que o Bahia não tem trocas para fazer no meio-campo, né? Foi após o clássico Bavi. Ele agora não tem muito o que falar, não, porque ele antes tinha que botar o Iago Felipe, que para mim é muito útil. Mas Depena tem muito mais futebol, velho. Tem muito mais recurso. Ele entra e entrega, além de uma liderança, ele entrega também a parte técnica apurada e versatilidade. Então, acho que você junta a chegada do Gabriel Xavier como um jogador de defesa como titular e junta isso a esse reforço, né? Não foi na janela, foi num basculante que apareceu ali entre os estaduais e o início do brasileiro. E o Depena foi assertivo. Assim, o Bahia foi muito assertivo com o Depena. Ele entra e faz a diferença. Então, acho que esses 2 pontos foram fundamentais para o Bahia virar essa chave. Mas, repito, é uma chave de momento, né? São 7 jogos de invencibilidade, né? Com 5 vitórias do Bahia. Então, é muita coisa. É importante destacar isso. 5 não, 6. O Bahia ganhou 6 jogos e só empatou o Bavi. Porque então, consecutivos são 5, né? São 5 consecutivos, o empate e o jogo contra o Fluminense. E nesse recorte, 6. 6 dos 7 jogos desde que perdeu do Inter. Então, e desde que o Gabriel Xavier virou titular. Desde que o Gabriel Xavier virou titular, o Bahia ganhou 6, empatou 1, e o Bahia tomou 4 gols apenas nesses 7 jogos. Então, tem alguma coisa diferente, não só na percepção da dinâmica do jogo, mas também nos números, né, corroborando isso. Então, para mim, o momento do Bahia é muito bom e dá para explicar por que o Bahia saiu daquele campeonato baiano instável contra o Vitória para um momento de Série A muito bom. Mas, o que a gente falou mais cedo, tratar isso como definitivo, ou achar que está tudo resolvido, aí não ter vivido o suficiente ainda com o futebol. E naquelas finais, naqueles duelos com Vitória, você tem um lado que você precisa considerar, que é o mérito do Vitória, né? Tem, exatamente. Que entendeu, Léo Condé entendeu o Bahia muito bem. Os problemas que o Bahia tinha ali, né, defensivos, pareciam encaixar nas virtudes do Vitória. Isso sempre foi algo que eu bati muito na tecla. Essa posição do Vitória meio anos 90 ali que o Vitória tem, né, com todo mundo na frente muito rápido, aquele meia, né, que Mateuzinho é um meia que não existe mais no futebol, basicamente, esse meia... Tá muito bem, né, velho. Driblador e tal. Esse tipo de meia também tem cobra sua conta. Não é. Tanto que está em desuso, mas fez o Vitória, sobretudo nos jogos contra o Bahia, lembrar um time dos anos 90. Eu sempre batia nessa tecla. Aqueles times rápidos que pegam a bola e isso muito objetivos. Encaixava na vulnerabilidade do Bahia, né? Que são 2 volantes muito mais técnicos do que marcadores, uma dupla de zaga que falhava ali, que não dava a proteção ideal. Isso. E aí ainda tem mais um ponto também, né?
pressão e tensão absurda, né? Desnivelada até, muito maior para um lado ou para o outro. Né? Então, tem um mérito do outro lado. Às vezes você analisa por uma ótica, mas... Quando começou a temporada, Fred, e o Bahia fazendo as contratações que estava fazendo, e o Vitória com contratações modestas, o programa que eu participo aqui em Salvador, um amigo meu apresentador, o Darino Senna, ele fez: se o Bahia perder o campeonato baiano é uma vergonha. E eu falei: é uma vergonha se não chegar na final. Se a final for contra o Vitória, não é uma vergonha. Eu falei isso em janeiro, 15 de janeiro. Porque aquilo que eu falei, né? Quem viveu muito do futebol sabe que as coisas não são tão lineares assim, né? Tão retas. Clássico, meu irmão, é outra conversa. E o Vitória hoje é um clube de Série A, pô. Não é um Vitória de Série B, C. É um Vitória de Série A. E tem um outro aspecto, né? Que foi confirmado pelo presidente do Vitória para mim, numa conversa informal. O Vitória teria apenas o Bahia para afirmar a sua condição de clube de Série A antes do Campeonato Brasileiro começar. Porque a Copa do Brasil seria só a terceira fase. Né? A Copa do Nordeste, o Fortaleza, na antepenúltima rodada, na penúltima rodada da fase de grupos, já teria tido tempo suficiente para 3 Bavis programados. Para 2 Bavis programados. Então, e tem a rivalidade. Outra coisa, o fato do Bahia ter contratado muito gerou no Vitória uma pressão. O Bahia está fazendo contratações, toda vez que você fazia um paralelo com as contratações do Vitória, vinha aquela relação que parecia de uma superioridade do Bahia subjugando o Vitória. Velho, e você achar que isso não vai trazer uma reação no outro clube, essa é muito inocente. O Vitória teve uma reação a isso. E aí eu vou trazer uma outra análise do Vitória. O Léo Condé precisava dos Bavis para sobreviver no cargo até a Série A. É só ver o que aconteceu com ele na Série A para saber que ele não tinha a menor margem para fazer experiências no elenco, para rodar o elenco para chegar nos cargos. Não, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que ganhar o Campeonato Baiano, ele tinha que tentar passar na fase de grupos da Copa do Nordeste, ele tinha que fazer isso, não perder Bavi, para ele ter condição de começar a Série A e, quem sabe, mais para frente, ser reconhecido como um técnico que pode conduzir o Vitória na Série A. Não conseguiu. Não teve nem a oportunidade de botar o time do Vitória, que ganhou os clássicos, na Série A. Porque a zaga titular, por exemplo, só jogou contra o Palmeiras na estreia. Foi o grande diferencial do Vitória na temporada passada e também vinha sendo nesse ano. Então, o Vitória deu de tudo para os clássicos, enquanto o Bahia tratava os clássicos com a relevância, principalmente depois da primeira de todas as derrotas, né, que viu que a pressão subiu, mas vai ter um planejamento mais para frente. Não seria vital nem para o Rogério, como não foi, nem para o Bahia, nem para o Projeto Bahia não vencer o Campeonato Baiano. Mas para o Vitória tinha que acontecer isso. Então isso precisa ser para a balança. O Vitória jogou tudo nos clássicos, enquanto o Bahia tentou vencer. Eu vi capaz, esse seu recorte. Mas... Eu vi esse seu recorte no Instagram. O recorte desse debate, né? Eu discordei um pouquinho dele. Eu discordo um pouquinho dele. Entendo, mas discordo um pouquinho, porque eu acho que a superioridade, absoluta superioridade, dava ao Bahia a obrigação do título, sabe? Eu acho que o Bahia tinha uma obrigação de ser campeão. Agora, é claro que para o Bahia, a perspectiva pós-baiano era muito diferente da perspectiva do Vitória. Tá? E está provado isso. Isso é claro. Eu entendo o seu lado sobre a análise do Vitória, mas eu achei que foi um pouquinho condescendente, eu diria, com o peso da perda do título para o Bahia. Não um peso, friamente falando, é nenhum. Veja só, friamente falando, é nenhum. Zero. Mas, porra, veja só. Há 5 anos o teu rival não chega. Ele não chega, problema dele. Ok. Mas há 5 anos você não tem uma final contra ele. Você pega uma final numa disparidade técnica assim, de investimento das maiores da história. E você perde o segundo jogo dentro de casa, torcida única. Irmão, foi um título muito grande do Vitória. Muito grande. E para um título ser tão grande como foi, um título estadual só é grande desse ponto quando o outro lado perdeu muito. Eu acho que o Bahia perdeu muito no estadual. Agora, bastou vencer o Fluminense
que ninguém mais lembrava que o estadual existe. Isso eu não tenho a menor dúvida. Esse é o ponto. Eu não acho que o Bahia não tinha obrigação de ganhar o estadual. Eu acho que o Bahia tinha obrigação de ganhar tudo. Mas não seria um vexame perder o estadual para um Vitória de Série A. Esse é o ponto. É o ponto. Não tem. É clássico. Mais ou menos. Mais Rapaz, ou menos. É clássico. o É clássico, ok. É clássico. O Vitória de 97 pegou um Bahia destroçado. Ganhava o Bavi da ida e perdia o Bavi da volta e ficava um gol do Bahia ser campeão, do Bahia conquistar as vagas. Essas coisas. A gente sabe muito bem aqui como é isso. No próprio Lombo, inclusive. Eu acho que o Bahia tinha que ganhar. Eu não acho que o Bahia tem que acomodar, dizer, perdeu, mas é isso mesmo. Não, não acho. Mas a relação de importância que tem para o torcedor, ela não pode ser completamente conduzida para dentro do clube. Senão você perde um pouco a mão das coisas. Sabe? Eu acho que você tem que tratar essa relação do torcedor com o clássico com um absoluto respeito e entregar tudo que pode. Mas você não podia pegar a perda do título e colocar uma terra arrasada. E eu vou colocar um outro parêntese. Elementos discutíveis do jogo, e vou colocar discutíveis mesmo, prejudicaram muito o Bahia. Decisões de arbitragem. E eu não vou dizer que foi isso que fez o Bahia perder o Campeonato Baiano. É injusto com Vitória, inclusive. Mas o Bahia viveu o melhor momento na expulsão do Rezende, que para muita gente não mereceu ser expulso. Eu até acho que mereceu. A falta aconteceu, era uma condição clara e manifesta de gol. Mas até hoje as pessoas não se convencem naquilo. Então, aconteceram eventos. O Rodrigo Andrade acertou um soco no rosto do jogador do Bahia no primeiro tempo do primeiro clássico. Ficou no campo. Critérios diferentes de arbitragem. Acontece, não foi o mesmo árbitro. Então, eu acho que o Bahia ele tinha uma obrigação de vencer, mas se o Bahia pega essa derrota por Vitória e resolve desfazer tudo, o Bahia ia ter que recomeçar também a sua relação com essa coisa de quebrar paradigma, porque não ia quebrar paradigma nenhum, ia ser o mesmo Bahia de sempre. É sempre assim, quem perde o campeonato estadual toma o fumo no comando técnico, acha que está tudo errado, e era isso que eu estava defendendo que não devia acontecer, porque o Bahia tem outras aspirações na temporada que precisam de uma estabilização, e aceitar algumas coisas faz parte desse processo. Enfim, eu acho que tinha que ganhar o Campeonato Baiano. Mas não ganhar o Campeonato Baiano não era algo que deveria causar uma devastação no trabalho. E ficou um triz. Exatamente. Perfeito. Veja só. Se não empata no Barradão, imagina. Segunda rodada do Brasileiro, estreou com o Inter, pegou Vitória. Terceira rodada, né? Pegou Vitória. É porque pegou o Fluminense antes e ganhou, mesmo assim. Isso, E foi o jogo da chuva, da virada, né, do Fluminense. Paralisou, exatamente. Meu amigo, às vezes, as viradas de chave são muito por um triz. Muito por um triz. É no limite. E essa pode ter sido, né? Porque tudo seria muito diferente. Você quer ver um detalhe crucial para mim? Quando acabou, eu fui para o jogo 1-1, a final do Campeonato Baiano na Fonte, eu fui como torcedor. Estava folgando da rádio, fui como torcedor com meu pai. Acabou o primeiro tempo, o Bahia com 1 a menos, e o Vitória perdendo gol. O Rodrigo Andrade chutando, aquele Marcos Felipe pegando as bolas incríveis. E o Vitória com a confiança lá em cima, entrando de bola. Eu falei para meu pai, não quero nem me preocupar em ser campeão, não quero que o jogo não acabe sem o Bahia perder. Falei a ele isso. Ele, não dá para ganhar. Eu falei, dá. Mas se sair aqui sem perder, sem passar uma vergonha, para não pegar e desfazer tudo. E o Vitória esteve a pique de ganhar o jogo algumas vezes no segundo tempo. Alejandro perdeu o gol, os caras chegando com velocidade no lado do campo, mas tomando decisão errada. E ali, a cada aquela bola que vai escapar, tomar o gol, eu falava, isso, pode acabar, professor. Estou lhe falando, eu estou lhe dizendo. Quando acabou 1-1, fica a frustração, não deu, mas digno. Levanta a cabeça e segue em frente, porque uma nova derrota para o Vitória, eu acho que ia trazer. Por mais que, do ponto de vista prático, faria grande diferença, mas simbólico, e o futebol tem seu simbolismo muito forte, ia trazer uma análise mais no fígado ali do que deveria ser o Bahia, talvez atrapalhasse muito esse início de Série A. Perfeito. Vamos então para o Heriberto Russi passar. A gente vai passar, como eu falou, de forma um pouco mais rápida pelo jogo em si hoje, né? A gente deu uma contextualizada no momento do Bahia, mas eu quero que você, Cássio Zirpoli, né, já que estamos com 2 Cássios aqui,
Me expliquem, eu não assisti o jogo, tá? Estou aqui de apresentador. Me expliquem como o Bahia chega ao 2-0 e o quanto de sofrimento existiu, porque eu não, como eu falei, né, eu não assisti o jogo. Aí, quem não assiste, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Né? Abre os aplicativos de placar. Né? Já tinha acabado o jogo quando eu abri. Tava lá, 2-0 Bahia. Aí eu fui clicar para ver de quem foram os gols e em que momentos eram os gols. Aí o aplicativo aparece ali. Gol anulado, VAR. Gol anulado, VAR. E aí os gols do Bahia no final. E aí você vai entrando um pouquinho mais e vê que além dos gols anulados, tivemos pênaltis anulados. Eu fiquei com a sensação de que o Bahia teria passado por um inferno dentro de campo. Mas a gente conversando aqui antes de começar, vocês já deixaram claro que não foi bem isso, né? Além das decisões terem sido corretas, não foi exatamente um jogo sufocante para o Bahia, até longe disso, né? Fred, só antes, Cássio vai falar melhor. É muito estranho chamar muito Cássio. Cássio vai falar melhor sobre o jogo. Porque parece estar falando de si mesmo, né? Parece Pelé falando. Vai falar melhor sobre o jogo. Mas o que dá para dizer dos gols anulados, que não chegou a ter o susto, porque os lances foram anulados no campo. Assim, mas como é impedimento, você vai para o VAR para confirmar e tal. Mas assim, não é que teve o gol do Criciúma e, porra, será que volta? Será que... Na verdade, os gols já foram anulados, os dois lances foram anulados já pelo bandeirinha, não tinha tanta dúvida assim e foi pro VAR para confirmar. Aí ficou... foi Rafael Claus, né, o árbitro. Aí, meu irmão, o do primeiro lance, a câmera focou nele ali, os caras mesmo, é um teatro danado. Aí faz aquele negócio que eles fazem assim, né? Aí deu para fazer a leitura da Beta, foi ajustado. Que ajustado, pô. O primeiro gol não teve nada, mas os caras fazem assim, o jogador fica enchendo o saco, né? Porra, tem nada, o cara não vai fazer nada, a galera que tá lá na cabine, o cara, ajustado, estão vendo lá na cabine, foi ajustado. Aí não foi. Assim, quando vai pra câmera, assim, o segundo menos ainda. O segundo até, eles mandaram voltar muito rapidamente. Mas só pra dizer, foram de fato 2 gols anulados do Criciúma, mas sem muito melindre para dizer, não teve muita expectativa, tá? O pênalti eu acho que poderia ter sido pênalti. Só que aí, quando vai para o lance, você vê que não tinha como ser falta, porque já tinha sido impedimento antes. Assim, na hora que ele ia discutir se ia ter o pênalti... Não deveria nem ter chamado, né? Não, mas isso acontece de vez em quando, que os caras estão lá no pênalti e tem alguém... Opa, é melhor voltar um pouquinho a fita, porque tem um lance para avaliar. Isso de vez em quando acontece, os caras estão tão focados ali, se foi pênalti, não. Aí sempre alguém levanta o dedinho, antes disso, é bom observar o início da jogada, aí de repente, esse carinha aqui, que até o cara tá nem do outro lado, é o cara da própria jogada, ele estava na condição irregular, então também, enfim. Não teve... embora tenha tido esses lances assim, mas não é algo como aquele Bahia, Atlético Paranaense, que a torcida do Bahia ficou pé da vida com as marcações daquele jogo, tudo no limite e tal. Dessa vez não teve... Eu tava lembrando dele agora. Dessa vez... Coincidência, eu tava lembrando daquele jogo. Eu ia citar um, mas de vez em quando minha memória vem para algumas coisas que, para mim, elas parecem próximas, assim, perto. Mas aí, de vez em quando, eu dou uma travada porque não está tão perto. Porque ia citar assim, me lembrou, por exemplo, aquele Náutico e Figueirense 2007. Tá ligado? Aí... Mas tá ligado? Mas é porque me lembrou aquele Náutico e Figueirense 2007, porque o Náutico não tinha VAR, naturalmente. O jogo o Figueirense foi até vice-campeão. O jogo lá em Santa Catarina, o Náutico teve 4 gols anulados por impedimento. Eu lembro. 4. Meu irmão, haja precisão, viu? Então, aí assim, aí a torcida do Náutico ficou pé da vida e tal, mas dessa vez acho que a do Criciúma não... Teve um Bahia Cap também, não foi? Pela Sul-Americana também. Não, foi isso que eu citei. Foi o que eu citei. Esse aí o torcedor do Bahia saiu indignado. Mas, Cássio, o que eu falar? Eu citei esse, primeiro, para relacionar naturalmente, para contextualizar melhor com o Bahia, mas o que me veio primeiro, é isso que eu tô falando, o que primeiro veio na minha memória foi Náutico e Figueirense, é isso que eu tô querendo dizer. Como se tivesse sido 2017, que já estaria longe, né? Mas foi 2007. Esse Atlético, esse Bahia Atlético Paranaense, né, dos gols foi pré-VAR. Foi. Não, foi VAR. Tinha VAR da Sul-Americana. Já foi com VAR. Já foi com VAR e questionamento. Meu irmão, esse aí gerou a galera do Bahia questionou o VAR. Foi uma das maiores confusões. Virou rivalidade da história, online. Da história do Clube 45, do nosso grupo de apoiadores.
Muita gente do Bahia saiu e ainda está entre os temas. Aquilo ali deixou ferido. Existe uma lista aí do que pode falar e do que não pode falar das convenções do clube, e uma delas é essa, tipo. Rodrigo pode lembrar exatamente aqui qual é a regra, mas tem uma das. Nesse caso, não é Desse Bahia jogo aí contra gerou uma. Esse jogo gerou assim. Entrar nas regras do clube é como. Sabe, e tem as regras. testamento, assim, é um tem a testamento Constituição, oficial. tem a Constituição no clube, mas só para. Essa confusão do Bahia, torcedores do Bahia, não, ela não é com torcedores do Atlético Paranaense, é com torcedores de outros clubes do Nordeste. Dentro desse grupo obviamente, tem gente, alguns de fora, mas a grande não, sei lá, 95%, 96% é do Nordeste. Mas o que eu estou falando online era fora desse grupo. É tipo no Twitter, nas redes sociais, Bahia Atlético Paranaense ficou. Eu acho que assim, temas que não podem discutir. O Bahia é rival do Atlético Paranaense, porque um dos debates foi esse, que o Bahia não é rival do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense não tem rivalidade com o Bahia. Virou uma rivalidade mas... online. É online. Tem um outro que é muito bom, que é assim, aceitar que o Fortaleza está sempre em pré-temporada. O Fortaleza... Todas as derrotas do Fortaleza no começo do ano é assim, não, pô, tá em pré-temporada, tem calma. Aí não se discute. Né? Coisas que não pode se discutir. O Bahia é rival do Atlético Paranaense e pronto. E o outro são vários, né? Eu tô lembrando aqui desses dois, mas são vários. Mas agora, voltando para o... Então, Cássio, apesar de pênaltis anulados, gols anulados, não foi esse inferno todo, né? Apesar dos gols só terem vindo no fim, foi tenso, porque um gol do Criciúma a qualquer momento deixaria tudo igual, mas não foi esse inferno que uma leitura superficial do jogo, só vendo o que aconteceu, deixaria essa impressão, né? Não foi. A gente ficou com suspense até os 44, porque até aquela coisa também, né? Pô, o Criciúma chegou, 2 gols anulados. Duas vezes. Quarta-feira eu estava no suspense, imagina o Bahia. Isso. Você fica achando que pode dar um BOzinho na reta final, aquele bufo, e aí um gol leva para os pênaltis, e o Gustavo, o goleiro do Criciúma, é bom pra caramba em pênalti, e eu já tava cheio de agonia ali. Mas no duro, velho, é porque é isso, né? Quando você assiste com uma preocupação latente, e aí você pode até ter a análise muito criteriosa e profissional, mas a preocupação muitas vezes está ali, né? Marcando o jogo. A gente, durante o jogo, tem uma análise que, quando o jogo acaba, ela precisa ser revista. Porque muito de uma sensação de que o jogo foi de uma forma está associada ao sentimento e não a uma análise. E o sentimento era de que o Criciúma está muito perto do gol. O Bahia está flertando. Rogério demorando de mudar. Mas no duro, foi um jogo que o Bahia não foi nem perto de ser exuberante na fase ofensiva, criou nada praticamente, mas também não sofreu. Tomou pressão, mesmo 15, 20 minutos ali, de um calor que é natural, depois deixou o jogo ali muito no ritmo dele do Bahia, levou sem grandes sustos, e na reta final, o banco, né, aquela coisa de você ter jogado de qualidade do banco, o banco acabou fazendo diferença, né? Entrou o Ademir, depois entrou o Rezende, entrou o Depena, entrou o Biel. E o Biel deu passo para o Depena no primeiro gol, depois o Depena ajeitou para o Jean Lucas, que é outro, assim, cara que está estruturando o time também, partido do meio campo, com 90 minutos praticamente todos os jogos. Ele chegou lá para fazer 2-0. Acho que o 2-0 ele é exagerado. Às vezes você bate e vai 2-0, o Bahia viveu uma noite tranquila, águas calmas no Heriberto Rios, não foi bem assim, mas o 0-0 até os 44 do segundo tempo gerou um suspense tão grande para muito torcedor, foi aquele sufocão, e também no duro não foi. Então, e quando a gente pega tudo isso, essa análise, a sensação que fica é que o Bahia deu outro passo para confirmar a maturidade do seu jogo, sabe? Porque você controlar pressão lá é chato, não é simples. E é um Criciúma também de Série A. Então, um Criciúma que tinha, inclusive, demonstrado uma força na primeira divisão antes da paralisação, né? Porque o Criciúma jogou aquele jogo do Bahia aqui na Fonte Nova, 1-0, e depois só esse jogo agora de hoje. Ficou um tempo parado, deu um azar em relação à agenda, que todos
os jogos do Criciúma tinham um motivo para adiamento. Teve Fortaleza ou foi na Sul, ou não, na Copa do Nordeste, teve Cuiabá na Copa Verde, teve Grêmio, com uma tragédia aí ambiental do Rio Grande do Sul. Então ele ficou realmente numa situação difícil, não jogou, mas é um time chato, deu 4 no Vasco, tirou ponto do Galo lá na Arena MRV. Então, assim, dá para valorizar, sabe? O Bahia ter conseguido controlar. E eu não tenho a sensação de que o Bahia não criou ou não agrediu de forma involuntária. Eu acho que o Bahia tentou fazer um jogo de administração. O Bahia tem uma semifinal domingo contra o CRB. Jogo duríssimo. E a vantagem, por menor que seja, ela é uma vantagem relevante quando você trata de enfrentar um time do Cláudio Tencati, né? Que é um cara ótimo para defender, mas para atacar já tem suas dificuldades. Eu acho que o Bahia teve essas leituras também, ajudando ao Bahia ter uma proposta de jogo. Então, acho que isso dá uma sensação de um time muito, muito no caminho de amadurecer assim para os jogos grandes, assim, para uns desafios maiores. É caminho, mas os passos estão parecendo firmes. É isso, Cássio. A gente tem uma nova para você, obviamente, mas não tão nova sessão no programa, em que a gente detalha um pouco mais as análises individuais do jogo, tá? E a gente tem alguns caminhos para fazer isso. Eu gosto, eu tenho alguns que vão seguir assim, goleiro, zagueiro, lateral direito e tal. Eu gosto da análise mais ampla, começando por quem jogou bem, quem jogou muito bem. A gente tem ali muito bem, jogou bem, razoável, jogou mal, muito mal e sem nota, né? Além de destacar os melhores em campo. E eu queria então que você destacasse todos aqueles que você considera que jogaram muito bem, tá? Muito Primeiro, bem? Muito bem, o degrau principal ali de quem foram realmente os destaques do jogo. Rapaz, assim, muito bem. Arias de cara. O Depena, apesar de pouco tempo, foi muito bem. Eu botaria também, vamos lá, né? Arias. O Depena foi muito bem. Eu acho que o miolo de zaga foi bem também, o Gabriel Xavier e o Canu. Eu botaria os 4 da linha defensiva e o Marcos Felipe muito bem, além do Depena. Eu acho que foi um comportamento seguro da defesa do Bahia. Bem, a cabeça de área eu botaria que foi bem. Caio Alexandre e Jean Lucas. E do meio para frente, aí eu seria de razoável para jogar mal. O Cauli, por exemplo, eu achei que jogou mal. Ninguém vai pro muito mal, pro horroroso, né? Não, acho que seria cruel, assim. Eu acho que o Bahia tinha uma proposta, inclusive, que... E botou, né? de O certa jogo ganhou forma, 2-0. prejudicava. A gente ontem estava falando um pouco nisso, né? O placar do jogo, o resultado, faz com que no desempate você coloque para cima, né? Pô, veja só. Eu acho. Objetivo, entraram, entenderam qual era do jogo, muitas vezes sacrificando estilos, né? Sim. Sacrificando perfis, né? Principalmente com essa proposta de jogo. Agora, assim, por exemplo, o Cauli, ele hoje foi mal. Foi mal. Só que o Cauli, eu vou dar um exemplo do jogo de ida. Eu estava preparado para eleger Cauli e Tassiano os piores em campo, velho. Aí Cauli acha que ele passa por área e Tassiano faz o gol do jogo. Eu vou fazer o quê para escolher o pior? Não tem como. Então, o Cauli tem muito disso. Né? Ele passa muito tempo do jogo, sabe? Às vezes bem desligado, parece uma rotação meio fora da órbita ali. Mas o cara tem uma capacidade de tirar um coelho da cartola, de fazer uma jogada ali, e aí isso acaba deixando ele dar um salvo-conduto para ele passar ali 70 minutos sem muita atuação qualificada, mas ele hoje foi mal, ele não conseguiu ajudar muito, não. Enfim. E o Everton Ribeiro acho que também foi mal, até também por conta disso, ajuda muito na fase defensiva. Tassiano e Ratão também. Biel foi bem, Biel entrou, deu passo. Ademir acho que foi discreto. Melhorou o time, mas não foi tanta coisa, não. Acho que é mais nesse formato aí. Mas vamos lá, vamos ajudar nosso... Vamos lá. Eu botaria Everton Ribeiro e... veja, cadê? Aí jogou mal, né?
Eu botaria Everton Ribeiro, Tassiano e Ratão como razoáveis. Pronto. Então, Everton Ribeiro vai para o amarelo, né? Vai Pro para razoável. amarelo. Isso, como razoável. Ele, Tassiano e Ratão. Os reservas, você tem duas opções, tá? Analisar os reservas ou deixar sem nota se achar que entraram muito no fim. Stupian vou deixar sem nota. Certo. Eu só vou dar nota para Depena e Biel. E eu Certo. acho que a nota é jogaram bem. Aliás, Não, Depena Depena tem sido muito bem, né? muito bem e Biel E bem. Biel bem, né? Bem. Isso. Só a curiosidade, Depena não joga, por exemplo, Copa Nordeste. Copa do Nordeste. Assim, É. só para A área joga, né? A área joga, área né? joga a semifinal. Se o Bahia for para a final, aí pena. Por conta da da Copa América, né? América, rapaz. Exatamente. Ele foi convocado. Convocação oficial saiu hoje. Embora, se o Bahia for para a final, Minhoca quer saber, Minhoca deve estar vendo aqui, já manda corrigida aí, mas você pode corrigir, porque com o remanejamento das rodadas do Campeonato Brasileiro, elas estão mais ou menos, não seriam as finais da Copa do Nordeste. Meu irmão, eu estava vendo quando isso. Não descarte não a possibilidade da galera jogar mais para frente com a final da Copa do Nordeste, não, viu? Será, velho? Eu vi que estava dia 5, né? Não, então. Veja. Não desconsidera essa possibilidade, não, viu? Porque vai ter que voltar muito jogo. Só se a CBF vamos terminar logo isso aqui e remaneja de ver. A rodada está para o dia 1º, dia 2. E se então, dia 2 é a ida, pô. Ou estou enganado? Tá enganado. Dia 2 é o jogo. Tá enganado, dia 5 é a ida, não é não? Dia 5? É 5 e 9. Então 5 e 9. Mas o outro domingo não tem jogo? Mas o domingo não tem jogo? 9 tem. Pronto, então é isso que eu estou falando. O domingo tem jogo, pô. Aí o segundo mas assim, teria jogo de toda forma. A questão é que remanejaria o jogo daquela rodada, mas na verdade já vai dar uma outra rodada. Como o Bahia não está em competição internacional, é mais fácil usar uma data de Sul-Americana e de Libertadores. Ou seja, duas quartas. Mas não chegou na final não, viu, velho? Não, sim. Oxe! Eita! Vamos fechar aqui o campinho. Mas peraí, Fred. De vez em quando é importante, porque, meu irmão, a galera joga um sal da porra na gente, meu irmão. É bom jogar um salzinho de churrasco do outro lado também, meu irmão. Eu tô aqui para defender. Tira o sal da comida, meu. O CRB encardidíssimo. E o jogo é muito confortável para o CRB fazer o que mais gosta, que é negar espaço e sair rápido. Jogo. Vamos fechar aqui o campo. Um segundinho para a gente entrar de vez, para poder fechar o campo. Bora. Alan, ficou faltando o sem nota em Ademir, tá? Stupian e Ademir sem nota. E Stupian e Ademir sem nota. É. Melhor em campo, Cássio. Nossa senhora, meu Deus. Eu vou de Santiago Arias de novo. Sei lá, velho. O cara taticamente é muito inteligente, velho. Eu acho que ele é o jogador mais escolhido aqui. Não só no Bahia. Acho que talvez. A gente, todo ano, velho, todos os anos, aqui admitir erros nossos. Todos os anos a gente combina, esse ano, todas as vezes que a gente escolheu os melhores jogadores, vamos anotar para ter o ranking, para a gente até ter debate. E não passa de uma rodada. Quem faz isso? Só do esporte, mas ele faz só do esporte. Grande goleiro, meu goleiro Tarcísio. Ele faz isso só do esporte. E aí, eu tenho uma sensação de que Arias e Fabrício Domingues do esporte são os jogadores que mais foram escolhidos como os melhores, com esse selinho aí dos melhores em campo. Arias é inteligente demais, velho. Isso é doido. É demais. O homem pensa em campo, velho. Viva a Copa América. Não. Depende de quem diz isso. Mas disso não, que a gente vai perder o Rosário também, pô. Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem seus problemas, pô. Sacana. Quer colocar um segundo, Cássio? O segundo é a escolha da casa, tá? Você não precisa colocar segundo e terceiro, só se achar que realmente tem. Não, aí acho que pode botar. Eu botaria o Gabriel Xavier, botaria o Jean Lucas, o Depena. Então talvez. Tá por igual, né? Isso. Já estão avaliados aí com o jogou muito bem. Avaliação de Rogério Ceni. Rapaz, jogou bem. Estratégia, né? Foi bem, né? Talvez eu não tenha botado muito bem, porque eu acho que o Bahia precisava ser um pouquinho mais agressivo.
E talvez tenha perdido um timezinho da mudanças ali para não correr tanto risco. Mas ele foi muito bem. Ele tem sido muito coerente, né? O Rogério Ceni. Eu colocaria o jogou bem. Gostei disso. Evoluções. Acompanhado. Te cuida, Canhão. A gente trabalha para isso, né? Temos. A gente, rapaz, no telão da. Tu já viu o telão da gente nas gravações? Eu concordo, só para dizer que eu concordo com o Fábio Castel, tá? Do Fábio Castel de hoje, porque a parte do Bahia foi segura. Como a gente, toda aquela ressalva de lance de impedimento, de tal, de val, era só para mostrar que não era o Bahia um triz de ser vazado, assim. Mas era um time que estava com 1-0, que administrou a vantagem. O Criciúma, eu acho que fez alguma diferença não ter jogado durante tanto tempo, ter tido essa parada, mas naturalmente o Bahia, não, nesse caso, não tinha relação com isso, mas eu acho que para o Criciúma isso fez diferença e a partida do Bahia foi segura sim. Sobretudo na questão defensiva, que é onde está o Green Label aí. Cássio falou aí do Fábio Castel. Aprendi ontem que é o mais velho, achava que era o Blue, mas me disseram que é o Green, então é o Green Label aí, a defesa do Bahia. O Bahia, meu irmão, o Bahia tem um número surreal, ele ali quando ele chega nas quartas fica chato. Mas até chegar lá, o Bahia é um tratorzinho, meu irmão, na história. Essa é a 20ª vez que o Bahia se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil. 20ª vez. Em 33 participações. Essa é a 36ª Copa do Brasil na história e só em 3 o Bahia não participou. Que ao contrário do brasileiro, não tem rebaixamento não, naturalmente. Você não participa porque você não conseguiu a classificação no estadual e tal, ou no ranking, enfim. O Bahia passou de 3 de 36. E dessas 33, o Bahia chegou em 20. Isso quer dizer que até o Bahia ultrapassou a margem de 60% de aproveitamento. Que ano passado era 59%. Eram 19 em 32 participações, agora 20 em 33. Isso dá, de forma precisa, 60,6%. É basicamente assim. A cada 3 participações do Bahia, em 2 ele chega nas oitavas. Hoje você anda bastante. No passado se passava uma fase, já estava nas oitavas, quando o campeonato só tinha 32 times. Mas não interessa. O Bahia, na hora que ele tem 33 e 36, significa que ele atravessou todas as fases da história da Copa do Brasil. Então, com todos os formatos, com quantidade de fases. Teve um momento que os caras queriam dar 4 fases. Agora andou 3, né? Mas tem um momento que acho que andava até mais. E isso são 20 de 33. E faz com que o Bahia com isso, ele ampliou a liderança. A cada fase eu faço o exposto, né? Aí, no caso, esse foi o das oitavas. No Nordeste, eu só faço o ranking daqui do Nordeste, o que me interessa nesse ponto. E ele ampliou, em segundo lugar, o Vitória. Estava 19 a 17, agora foi para 20 a 17. O Vitória é o segundo lugar. Das 19 anteriores, o Bahia passou 8, ou seja, das 19, o Bahia tem um bom. Agora já é inferior a 50%, né? No caso, é 8 de 19, quase beirando 50% o aproveitamento de classificações do Bahia às quartas de final, na hora que ele chega nas oitavas. E seguido nesse ranking, o pódio é o Fortaleza, com 12. O Fortaleza subiu muito nesses últimos anos. O Fortaleza caiu para o Vasco agora. O Fortaleza tem se classificado nos últimos 5 anos às oitavas de final. Foram 5 participações seguidas nas oitavas, ou seja, foi de 7 para 12, né? Ele deu um salto gigantesco. Aí com esse 7 para 12, aí o Fortaleza passou o Ceará, passou o Sport, passou o Náutico, que tem 9, está estacionado, mas enfim, o Fortaleza hoje é o terceiro com 12, em quarto o Sport com 11, quinto o Ceará com 10, que perdeu hoje o CRB, então desse número está estacionado, e para aí com 2 dígitos, né? Depois veio o Náutico 9, e depois todo mundo, do Náutico para baixo, todo mundo tem um dígito. E o CRB passa pela segunda vez e entrou no top 10 de participação, juntou com a América de Natal. E de Alagoas, quem passou mais foi o CSA, com 3 vezes.